ignorado. Cumpriu no consulado de Sua Excelência Armando Guebuza. E quando achava que podia seguir com a sua vida, queria seguir viagem algures nos Emirados Árabes Unidos, aqui em dia que seja em Dubai, onde pretendia abrir um banco. Eis que o chinês moçambicano, até aqui não estou a insultar a ninguém, nem para cá. Dizer chinês é um insulto, chinês é uma nacionalidade, pois não? É porque há pessoas que o trabalho delas é ficar no Facebook à procura de erros. Eu estou a tentar partilhar esta live, o Pacato não me está a ajudar em nada nesta edição, desculpa a sinceridade. Parece que hoje está a trabalhar para a oposição, este nosso amigo Pacato. Não, para a concorrência, né? Ah, televisão é concorrência, oposição é na política. Mas é tudo a mesma coisa, Pacato. Este nosso amigo hoje está mais para concorrência do que outra coisa. Ah, parece que a net caiu aqui. Parece que a culpa nem sequer era do Pacato. Oh, Pacato. Está a ser atribuída alguma culpa que se calhar não seja sua, não é? Agora sim, agora sim. Deixa-me só partilhar esta live. E assim conseguimos chegar a mais moçambicanos no país ou no exterior. No país ou no exterior. No país ou no exterior. Ainda não consigo fazê-lo, Pacato, não sei exatamente o porquê, mas eu gostava de partilhar este conteúdo antes de dar continuidade aqui à análise que já me propus iniciar ou dar o pontapé de saída em torno de Sua Excelência. É preciso começar a chamar de novo o Xang de Sua Excelência, né? Porque aqui em Moçambique temos uma cultura de escovar. Se eu falar bem de Xang, então minha vida muda. As pessoas nem estão muito preocupadas em estudar, em trabalhar duro. Estão preocupadas unicamente em escovar. É por isso que nós outros, Pacato, quando aparecemos a fazer críticas, as pessoas não estão acostumadas e criticam-nos a nós de volta. Porque na cabeça da maioria dos jovens, o caminho mais seguro é a bajulação. Não tem nenhum compromisso com a escola, não tem nenhum compromisso com o trabalho, não tem nenhum compromisso com o brilho profissional. O seu único compromisso é com o escovismo, é com o lambibotismo ou com a bajulação, porque sabe que é um caminho rápido para o sucesso. Nós devíamos ter vergonha, como uma nação, como um país sério, como uma juventude que representa todo um país. Tínhamos que ter vergonha de nos caracterizarmos pela bajulação. É triste quando toda uma sociedade se caracteriza pela bajulação. Por isso que quando aparecem algumas pessoas mais frontais, são tidas como inimigas. Essas pessoas são mal vistas, porque não estão acostumadas a transitar na via da bajulação. Nós não transitamos na via do lambibotismo. Nós transitamos na via do raciocínio lógico, na via do pensamento próprio, na via da opinião própria, porque o cidadão tem que ter opinião. O cidadão tem que fazer a crítica construtiva. Tem que elogiar o certo e criticar o errado. Não é bonito. Nós podemos estar aqui agora a bajular a Sua Excelência Manuel Xang. Por quê? Tudo porque não é uma bajulação justa, porque o senhor merece essa tal ovação. Não é por aí. É uma bajulação no sentido de eu tenho que garantir para mim e para os meus. Eu devo bajular para garantir boa vida para mim e para os meus. Até quando o país vai se identificar desta forma? Bajulação. Até quando? Até quando o país vai se caracterizar pela bajulação? O lambibotismo. Portanto, diz-se que dia 26 deste mês, Manuel Xang será deportado para Moçambique. Entretanto, eu não estou muito satisfeito com este termo deportado que os meus colegas estão a usar a nível da imprensa escrita.
Manuel Chang, antigo ministro, será deportado. Eu não sei, se calhar eu que esteja equivocado. Mas para alguém que está a sair pela porta da frente num processo judicial no qual foi visado, julgado e condenado, será que ainda estamos a falar de uma deportação ou de um regresso ao país que o viu nascer? Porque ele não está a fugir dos Estados Unidos. Bom, também fugir não seria deportação. Mas ele não está a ser transferido para dar seguimento a um processo judicial em Moçambique. Ele cumpriu com a pena que lhe foi atribuída naquele país e por bom comportamento, tendo cumprido a maior parte da pena, eis que o tribunal decidiu que Chang poderá voltar ao solo pátrio. Entretanto, não em seguimento de nenhum processo judicial. E eu pergunto, ainda assim trata-se de uma deportação ou é um regresso ao país de origem? Mas também podemos trazer este debate numa outra vertente, na vertente criminal. Tanto para os réus que cumpriram pena em Moçambique, tanto para este nosso irmão, nosso amigo, nosso pai, Manuel Chang. Eu estou a fazer tudo para usar sempre uma linguagem cordial. Uma linguagem cordial e aceitável. Até porque em algum momento ele é pai, é marido, é irmão, é amigo. Mas para nós foi, então, antigo ministro das Finanças. E ocupou também outros cargos de relevo no governo moçambicano. Agora, aqui a grande questão é, olhando para a questão do crime em Moçambique, o crime compensa ou não compensa? De recordar que a chave principal que levou aos demais co-acusados no processo das dívidas ocultas, que fez Moçambique iniciar um processo judicial em solo pátrio, foi justamente a detenção de Manuel Chang em solo sul-africano. Todos os réus que passaram do Língamo ou aqui da cadeia civil foi no âmbito da detenção de Manuel Chang na vizinha África do Sul e posterior deportação ou extradição para a África do Sul. Ou se calhar sejam estes os termos que eu estivesse a confundir entre extradição e deportação. Eu penso que de facto a América pode deportá-lo, mas já não é necessariamente uma extradição, porque a extradição é mesmo uma transferência de um detento de ponto de vista judicial de uma penitenciária para outra que se encontra num outro país, entretanto dentro dos crimes que é acusado. Isto é extradição. Já deportação pode ser a retirada de um indivíduo, muitas vezes ilegal, que se encontra num país que não seja o seu de origem. E eu acho que são nesses dois termos que eu acabei me confundindo, certo? Então a América estaria correta em deportar Manuel Chang e não extraditá-lo. Agora, a extradição é o que aconteceu no processo entre a África do Sul e Washington, no caso concreto entre Joanesburgo e Washington. Duas capitais, portanto, que disputavam a retenção deste réu em ambos territórios. A África do Sul, a pedido da Interpol, naturalmente, e que foi o árbitro entre dois países que solicitavam o mesmo réu, Moçambique e Estados Unidos, sendo que a América levou a melhor. Porque a Procuradoria, o Ministério Público sul-africano entendeu que Manuel Chang mereceria um julgamento justo ou que trouxesse justiça aos moçambicanos nos Estados Unidos, depois de várias organizações da sociedade civil terem
contestado a solicitação do governo moçambicano para Moçambique. Nós conhecemos toda esta história, este histórico, nós conhecemos porque nós fomos o primeiro grupo de jornalistas que esteve na África do Sul, a quando da detenção de Manuel Chang, somos nós. Portanto, neste processo ninguém nos engana, nós conhecemos este processo de capa a capa. E conheço os jornalistas que estavam conosco. Pese embora eu representasse um outro canal, para o qual o PC daqui também já trabalhou, mas nós conhecemos este xadrez todo. Estávamos lá, estava lá o colega Tiwa, de um outro canal, estava o colega Hermínio José, estava o colega, portanto, o nosso mais velho, como é que se chama o nosso mais velho? Do canal Mãe. O nosso mais velho. Alguém escreve aí o nome do nosso mais velho, que infelizmente agora deu um branco. Salomão Muxanga. Simeão. Que Deus o tenha, nosso colega Simeão Muxanga, da TVM, também esteve lá, fizemos um trabalho belíssimo. Portanto, éramos cerca de 4 a 5 órgãos de comunicação de Moçambique que acompanhamos todo este xadrez da detenção de Chang. E a pergunta que não quer calar é, em Moçambique, se for para defraudar o Estado, quando falamos de defraudar o Estado, estamos a falar de defraudar o povo moçambicano, defraudar a mim, defraudar a si. Porque o Estado somos nós. L'État c'est moi. O Estado sou eu. O Estado é o senhor, é a senhora. Muito obrigado, David. Simeão Panguana. Isso mesmo, o apelido correto é Panguana. Tal como eu dizia, que Deus o tenha, esteve conosco nesta grande missão. Obrigado, David. Comentou aí no Facebook, é isso mesmo. É o senhor Simeão Panguana. Infelizmente já não está entre nós. A vida é mesmo assim, é demasiado curta. A vida é demasiado curta. E a expectativa de vida também não é lá grande coisa. Um dia neste programa vamos falar sobre esta questão da expectativa, a esperança de vida, né? Porque a esperança é uma coisa, depois a reforma é outra. Eu vou organizar aqui este debate para um destes dias que vem e vamos falar um pouco sobre isso. Mas a minha pergunta é, o crime em Moçambique compensa ou não compensa? Compensa ou não compensa? Estamos a falar de 2,2 mil milhões. Eu não sei se os moçambicanos têm noção de quanto dinheiro é que estamos a falar. Estamos a falar de um dinheiro que dá para construir estradas, a Estrada Nacional número 1, reabilitá-la toda ou construir do zero mesmo. Estamos a falar de um dinheiro que dá para construir estádios, se calhar um estádio em cada província. Estamos a falar de um dinheiro que dá para construir universidades da dimensão da UEM, uma universidade em cada província ou duas. Estamos a falar de um dinheiro que dá para construir réplicas do Hospital Central em vários distritos. Estamos a falar de um dinheiro que dá para construir habitação para os jovens. Habitação para os jovens. Que foi para um grupo de pessoas. Portanto, este dinheiro todo, 2,2 mil milhões, bilhões. Se eu perguntar ao estimado telespectador quantas vezes na vida já repetiu o termo bilhão, certeza que vai dizer pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Porque não é um dinheiro comum, tanto em metical quanto em dólar. Quanto mais quando se trata de dólar, porque o dólar, para quem não sabe, pelo menos no câmbio atual, fazemos vezes 65 ou 70. Portanto, para cada 100 milhões de meticais, fazemos vezes 70 para obter este valor em metical. E aqui estamos a falar de 2,2 mil milhões de dólares. Vamos defraudar o Estado, defraudar os moçambicanos e depois ficar 5, 6 anos na cadeia. A minha pergunta é, o crime compensa ou não compensa?
para este senhor na imagem ser preso e desencadear o processo judicial no qual foram visados vários dirigentes e pessoas ligadas a dirigentes em Moçambique. Este homem teve que tentar sair de Moçambique e foi encontrado aqui na vizinha África do Sul. E eu pergunto, será que em Moçambique existe justiça para este tipo de casos? Para pessoas desta envergadura? É possível processá-las? Então, é este tipo de debate que nós como jovens, nós como sociedade, não só para os jovens, tanto para os adultos, é este tipo de debate que nós temos que ter. É este tipo de lições que nós temos que tirar. É este tipo de reflexões que nós temos que fazer. Do seu papel enquanto deputado na Assembleia da República, bancada parlamentar da Frelimo. E a questão que eu faço é, já temos aí a foto do Comicho, Valério. A questão que eu faço é, hoje, o Comicho está a ser substituído. Mas eu pergunto, havia necessidade num país maioritariamente jovem? Será que ainda existe necessidade de nós termos, com todo respeito aos nossos idosos, com todo respeito, mas nós todos sabemos que a Sua Excelência Inês Comicho está com a saúde debilitada, tem estado em viagens para Portugal ou outros pontos do mundo, onde busca, portanto, por uma saúde de qualidade, tratamentos de qualidade, os quais o nosso país não é capaz de prover. Portanto, a minha pergunta é, será que não temos jovens capazes de assumir estes papéis de relevo a nível da Assembleia, a nível dos ministérios, a nível do governo, a termos que colocar pessoas da terceira idade, homens e mulheres da terceira idade? Se a nossa reforma é 65 a 75 anos, agora com a nova lei que é proposta pelo governo, por que então que para servir, para ser um dirigente, nós podemos extrapolar estes limites? Será que esta caducidade, será que esta invalidez pela via etária só funciona para o pacato cidadão? Como é que se sente pacato quando todos os dias repetimos pacato cidadão, pacato cidadão? Como é que se sente quando usamos este termo pacato, sendo que pacato é seu nome, e nós ficamos reiteradamente a repetir pacato, pacato, pacato cidadão? Está tudo bem consigo? Sente-se bem? Com este termo, não há o que fazer, não é? Até porque quem escolheu o nome foi Sua Excelência. Prontos. Eu vou pedir as linhas